Olá a você que me assiste. Eu sou o professor Rodrigo Henriques Lopes e eu estou gravando para vocês aqui um pequeno tutorial sobre o uso do Mendeley Desktop. O que acontece é que esse software pode ser muito importante para vocês no quesito organização de bibliografia. E ainda proporciona a possibilidade de vocês usarem esses arquivos que ele armazena para fazer a leitura, como um editor de PDF comum. A grande vantagem dele é que você consegue organizar toda a sua bibliografia e tem tudo armazenado em nuvem. Então, a partir do momento que você baixa esse software, você cria um cadastro e a partir disso, todos os arquivos que você possui, eles ficam armazenados em nuvem. Se por um acaso você precisar usar outro computador, ou então teve um problema no seu computador, você pode baixá-lo de novo, fazer o login e ele vai sincronizar toda a documentação que você tem. Isso facilita bastante, né? Você tem, você terá a condição de reduzir o tempo gasto no seu dia a dia e eu vou mostrar como para vocês. Então, então aqui como eu disse, é um tutorial básico. Eu vou mostrar para vocês as funções básicas do Mendeley. Como vocês podem ver aqui na minha tela, eu já tenho uma série de arquivos, né? Então, eu vou usar como base o meu Mendeley. Aqui à esquerda, vocês podem observar que existe um resumo do que você tem no seu Mendeley, né? Você pode ver todos os documentos, como eu estou vendo aqui, né? Você pode observar aqui os arquivos recentes. Eu não adicionei nenhum arquivo recentemente, né? Tenho até alguns para adicionar que eu vou fazer isso agora. Os lidos recentemente, então eles aparecem aqui. Então eu posso retomar essa leitura que eu já estou fazendo, né? Os favoritos, que eu também posso adicionar alguns como favoritos, e aqui eles me informam alguns que precisam de revisão, né? Por motivos diversos. Por exemplo, quando não tem todas as informações para citação, né? Que um detalhe que eu não mencionei, mas o Mendeley ele tem um link com o Word ou LibreOffice e você pode criar citações no LibreOffice e no Word e fazer referenciamento bibliográfico. Isso facilita muito a vida de quem trabalha com pesquisa, né? Ou vai fazer um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou artigos de forma geral, né? E é interessante o seguinte: a partir do momento que você passa a ter publicações, você também consegue identificar essas publicações, né? Aqui estão as que eu tenho no Mendeley. Nem todas as minhas publicações estão aqui, mas você consegue identificar como suas publicações. E além disso, aqui na barra em cima onde eu estou mexendo com o mouse, eu ainda consigo dividir esses arquivos, né? Que pode ser livros, artigos, teses, arquivos de forma geral, eu consigo dividir de acordo com temas, né? Então, eu ao longo do tempo, alguns, nem todos, mas os principais que eu achei, eu fui dividindo por temas, né? Então, eu posso entrar aqui, por exemplo, o Science Nature tem 3 artigos, né? E aí, a partir disso, é interessante que eu posso, eu adicionei o artigo. Artigos mais antigos, eles não fornecem todos os detalhes.
Mas artigos mais recentes, eles trazem todos os detalhes deles. Então, se eu clico aqui, então, na verdade, deixa eu voltar aqui, eu cliquei 2 vezes nesse artigo e abri uma aba aqui, né? E interessante que eu posso abrir vários artigos ao mesmo tempo. E aí, a partir disso, eu consigo observar o artigo que eu tenho, né? Então, eu consigo fazer a leitura dele, como eu disse. Então, tem uma série de informações aqui. Esse artigo, inclusive, é bastante interessante. Fala sobre escrita de artigos científicos. E eu consigo fazer, por exemplo, marcações, né? Então, eu consigo colocar aqui em amarelinho, eu consigo colocar anotações, então, de forma geral, que eu necessitar, eu li isso aqui, eu traduzi, tive uma dúvida e eu consigo fazer isso, né? Basta eu dá para apagar depois, né? Ah, delete, delete e delete note, né? Então, com o botão direito do mouse eu consigo inserir, selecionando, e depois eu consigo apagar com o botão direito do mouse, eu consigo apagar. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é do lado direito, né? Do lado direito eu tenho todas as informações do artigo, né? O Mendeley ele cria um banco de dados onde ele armazena as informações de um artigo, de um livro, né? Sempre tomando cuidado com as questões de direitos autorais, principalmente em livros, porque os artigos a gente tem acesso via o TF, TFPR, e aí você tem todas as informações do artigo aqui. Ele fala que é um artigo, um journal, né, que é um artigo científico publicado em revista científica. Você tem o título do artigo, você tem, aqui deixa eu até corrigir, tirar o ponto, você tem os autores, né? Você tem onde foi publicado o artigo, o ano, volume, edição, né? E as páginas do artigo. Além disso, você tem aqui descendo informações como o DOI, né? Que eu vou explicar futuramente em maiores detalhes, mas o DOI basicamente é como se fosse um CPF do artigo, do livro, né? É um registro internacional do livro ou do artigo. E aí, a partir disso, você tem um controle dos artigos que são publicados ao longo de vários anos. Você tem o ISSN, o ISBN, e você tem também, como eu disse para vocês, o arquivo desse artigo, né? Tudo bem. Então, mas eu aqui, eu estou trabalhando com essas informações, né? E deixa eu sair daqui, voltar lá para o Mendeley. Então, eu estou trabalhando com essas informações e tudo bem, mas qual a principal vantagem? A principal vantagem, como eu disse para vocês, é que eu consigo organizar os meus arquivos, né? Então, a partir do momento que eu tenho os meus arquivos aqui, por exemplo, o aço 8620 está aqui, né? Microusinagem, né? Eu coloquei aqui artigos específicos de um journal que eu já li, né? Que é o Journal of Cleaner Production. Então, eu tenho todas essas informações, todas muito bem cadastradas, organizadas, né? Eu consigo fazer a leitura desse artigo e, como eu disse para vocês, as informações estão aqui ao lado direito. Então, eu consigo organizar as minhas informações, tudo que eu vou lendo, né? Eu não perco nada. E é interessante que eu comece a fazer isso quando eu começo a trabalhar com a minha pesquisa. Por quê? Porque isso vai facilitar muito, né?
É um tempo que você não vai perder, porque vai estar tudo aqui organizado, né? Então, o que acontece para nós? O que é importante para nós? Como eu disse, eu estou fazendo um tutorial básico para vocês, né? E aí, para nós, algumas funções são importantes. Eu já mostrei aqui que ele é um leitor de PDF, né? E que você tem algumas funções de marcação, comentários, né? E, ou seja, você nem precisa de um leitor de PDF comum, né? Mas ele tem algumas funções básicas que eu tenho que mostrar para vocês, né? E que acho que são funções interessantes. A primeira função é como que eu adiciono os arquivos aqui, né? Como é que eu adiciono os arquivos, né? Eu vou me basear, e aí depois eu demonstrarei para vocês em outra aula, mas eu vou supor que a gente já tenha esses arquivos, ou pelo menos que tenha essas informações, né? Então, quando eu tenho os arquivos, eu posso vir aqui em File, e aí eu tenho algumas opções, né? Então, eu tenho Add Files, adicionar arquivos individuais, eu posso adicionar folder, né? Que é adicionar uma pasta. Então sei lá, eu tenho um monte de arquivos, né? E eu quero adicionar todos ao mesmo tempo. Eles estão numa pasta. Eu consigo fazer isso, né? O Watch Folder, que ele simplesmente vai ficar monitorando aquela pasta e tudo que você adicionar ele joga aqui. E o adicionar manualmente, né? E isso é interessante, porque muitas vezes, por exemplo, eu coloquei aqui, vou abrir aqui, mas esse livro, né? Introdução aos processos de fabricação. Eu não tenho esse livro cadastrado no Mendeley. Então eu posso, e também não tenho o arquivo PDF desse livro. Esse livro aqui está no minha biblioteca, né? Então eu posso simplesmente fazer o quê? Eu posso pegar as informações desse livro e cadastrá-las manualmente, né? E é isso que eu vou fazer aqui daqui a pouquinho. Vamos voltar para o Mendeley. Então abrimos o Mendeley aqui novamente. E aí eu posso fazer o seguinte: eu posso também, outra coisa interessante, é essa opção aqui de exportar PDF com anotações, né? Então eu posso pegar, então eu fiz uma série de anotações aqui, né? Criei aqueles balãozinhos que vocês viram, né? Criei o balãozinho aqui e a partir disso eu posso simplesmente salvar um arquivo com essas anotações. Pode ser que seja interessante, né? Vamos supor que você tenha feito tradução e quer copiar essa parte traduzida, ou então você leu um trecho que é o mais adequado e aí fez a sua interpretação e você quer simplesmente copiar e colar no texto final, né? Então isso pode ser bastante útil. Então vamos aqui, né? Eu vou começar adicionando um artigo. Vou fechar esses artigos que estão aqui, né? E aí a gente vai adicionar um artigo. Então eu venho aqui, Add Files. Ontem eu fiz uma seleção aqui, está em Downloads. E vamos supor que eu queira adicionar esse artigo aqui específico de 1999, né? Então eu simplesmente clico nele e coloco em abrir. O único problema é que cometi um erro que é interessante aqui que vocês observem. É que, como eu estava com a pasta do Journal of Cleaner Production, o que eu fiz? Eu acabei colocando esse artigo
dentro da pasta Journal of Cleaner Production sem querer, né? Então, o que a gente pode fazer, né, eu não me lembro certamente como fazer isso. Ah, tá aqui. Eu posso vir aqui, ó, remover da pasta. E eu venho aqui e removi ele dessa pasta Journal of Cleaner Production. E aí eu posso vir aqui em adicionados recentemente, ele está aqui. Na verdade, ele está cadastrado como All Documents aqui, né? Se eu abrir esse artigo, né, ele é na revista Tribology International, e aí, como eu disse para vocês, eu tenho todas as informações desse artigo cadastradas aqui, incluindo o abstract dele, né? Então, o que, que eu posso fazer a partir de agora? A partir de agora, eu posso ler esse artigo, posso fazer as minhas marcações e eu posso citar esse artigo, né? Então, eu vou até copiar aqui esse nome, né? Eu posso, por exemplo, existe o plugin do Word, né? E aí eu posso vir aqui, ó, abrir o Word, eu venho aqui em referências, né? Obviamente no LibreOffice vai funcionar um pouco diferente. Eu posso inserir uma citação, né? Aqui tem inclusive o formato dela, que já já eu vou explicar melhor, que aqui tem o formato desse Journal of Materials Processing Technology. Aqui tem a ABNT, por exemplo. Eu posso escolher o tipo o formato da citação, né? Então eu vou deixar nesse journal aqui e vou pedir para adicionar a citação daquele artigo lá de 1999, né? E ele vai aparecer aqui na tela para mim. Eu posso fazer isso com vários outros artigos, né? Eu posso, inclusive, colocar dois artigos ao mesmo tempo, né? Posso adicionar esse aqui de 2008, por exemplo, que é do mesmo autor, e posso adicionar um livro aqui, que é o do Trent, e aí aparecem os dois juntos. Então eu consigo ir citando ao longo do texto. E no final, Journal of Machine Tools and Manufacturing. Este aqui, né? Então eu, por exemplo, eu clico nele e aí eu instalo, né? A partir do momento que eu instalei, eu posso usá-lo. Ou então eu quero norma da ABNT. Então eu coloco aqui ABNT e vai aparecer uma série de normas ABNT diferentes. Por isso que eu disse que é importante verificar qual tem sido a melhor, né? A que eu achei melhor foi essa aqui da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Então, nós temos isso aqui, né? Então posso clicar aqui, eu estava usando esse Journal of Materials Processing Technology, eu posso usar a norma ABNT, né? Eu clico na norma ABNT e peço para usar, use this style. A partir desse momento, eu estou usando e é só dar done aqui e está tudo certo. Se eu for lá no nosso arquivo, no Word, né, o que acontece? Eu também tenho a opção da BNT e ele simplesmente, quando eu mudo aqui, ó, então a gente estava neste aqui, então ele estava com o formato da revista. Quando eu mudei para a Universidade Federal de Minas, ele foi lá e mudou a forma de apresentar as referências, né? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês... Ah, mas onde eu encontro esse Mendeley Desktop? Para encontrar o Mendeley Desktop é simples. Só digitar no Google Mendeley Desktop e aí vai aparecer a opção do Mendeley Desktop para vocês, né? Então, é isso que nós tínhamos e eu vou parar por aqui. Muito obrigado e até a próxima.